Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver o relatório gerencial do FHI 11, né, o Fundo de Recebíveis Imobiliários da FINVEST, para você que é cotista, você que vai ser cotista, você que é do mercado, os curiosos. E esses 2 meses, janeiro e fevereiro, tem muitas novidades boas, tem pré-pagamento de operação, tem a questão do GPA. E a gente vai fazer um apanhado geral aqui do que passou nesses últimos 2 meses e verificar um pouco aí dos movimentos que a AF fez para esse fundo específico. Vamos lá conferir. Relatório de gestão janeiro 2026. Vamos ver aqui, esses highlights vocês já conhecem, né? São alguns atributos, né, da gestão inegociáveis que a gente sempre deixa aqui para o cotista antigo não esquecer, o que está entrando saber o que acontece e só, né, para validar os valores aí do nosso fundo. Um pouco aqui do overview do fundo, né, quantidade de cotas, patrimônio, taxa de administração, não tem performance, cota mercado, valor patrimonial, uma geral de como fechou o fundo nesse mês de janeiro. Tá? Algo que eu difícil eu pedir aqui, mas gostaria que vocês entrassem lá no site, né, acessassem o QR Code e se cadassem na newsletter do FHI 11, porque vários momentos, né, a gente consegue se comunicar só através dela, então você vai estar atualizado, receber em casa, tá sempre com as novidades em dia aí do FHI 11, tá? Qualquer coisa pode mandar e-mail para a gente, entrar em contato, vocês sabem que a gente é super à disposição, gosta de ouvir, né, os retornos de vocês, aplicar e estamos aí sempre atentos ao que vocês nos sugerem. Aqui ficou o nosso vídeo, né, que a gente está gravando aqui. Esse vídeo é a cada 2 meses, né, para a gente ter mais conteúdos aqui para falar. E, opa, pronto. Aqui o resultado de mês de janeiro. O resultado foi 0,91. Depois a gente vai mostrar, né, por quê. Distribuiu 0,97. A gente tem essa reserva acumulada aqui que a gente sempre trabalha, né, com um pouco de espaço aqui para nos momentos de IPCA mais baixo a gente estabilizar um pouco mais, né, o rendimento, que foi o caso desse mês, né, e que não será para frente aqui, né, depois em fevereiro lá a gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente gastou um pouco de reserva, manteve o 0,97, então é isso aí, nesses últimos 2 meses, 97, ano passado foi muito perto de 1, né? Então a gente tenta não oscilar muito o rendimento para vocês, tá? Deixa eu passar aqui já para as movimentações do mês. Aqui algumas compras que a gente fez em janeiro, tá? Credit Dólar, que a gente tem na carteira, um volume pequeno, né? Mas a gente acredita que uma gestão se faz, né? Com várias coisinhas assim que você vai cuidando, mantendo, aplicando, desenvolvendo, né? Revalidando. Então a gente sempre tem uma oportunidade, a gente compra e vende, né, esses ativos. Então a gente comprou um Redditor aqui, PCA mais 9,77. O mais impressionante é que com essa operação, quando ela foi emitida lá atrás, né, ela foi emitida por IPCA mais 3,88, gente. Olha só, a gente já teve isso no Brasil e não faz tanto tempo, né? E a gente hoje consegue comprar IPCA mais 9,75. Por que isso? Porque quando foi lançada aqui a IPCA mais 13,88, né, a taxa de juros estava muito baixa, né, as NTNBs, né, que é quem serve de parâmetro para aplicar taxas, né, das companhias, estava muito baixa. E hoje o cenário é completamente diferente. Então, naquela época a gente não comprou, né, esse papel nessa taxa, mas hoje a gente acredita que super vale a pena, né, o papel já performando, enfim. Diferente aqui um pouco do XP Log, que é um papel novo, né, uma missão nova, porém já o fundo bastante aí com bastante histórico, uma garantia muito boa aqui, né, que é uma LTV de 31,29, que são aqui são dois tipos de garantia, né? Tem a cessão fiduciária dos aluguéis e tem a alienação dos ativos, né? E ainda é um fundo imobiliário com uma estrutura de governança muito boa por trás.
Então, se tudo der errado, vamos dizer assim, você tem os ativos que a dívida, né, detém a alienação fiduciária através do CRI, e é mais ou menos assim para simplificar, né? Se a gente receber 31,29% dos valores do que vale os ativos hoje, ele quita a dívida. Então, isso a gente chama de uma razão muito boa, né, de garantia. Mas isso é um limite do limite de uma execução, de dar tudo errado, enfim, que a gente acredita que é bem longe de acontecer, mas tem que ter essas garantias, né, porque são operações estruturadas e são feitas assim mesmo, tá? CRI direcional, né, também 721 unidades imobiliárias, né, de crédito lastreado, então uma das melhores empresas assim desse nicho do setor da bolsa, IPCA mais 9,04, isso aqui há anos atrás, inacreditável ver taxas assim, né? Então a gente tem que aproveitar. Essas foram as aquisições do mês, né? Aqui explicando um pouco por que que o resultado foi 0,91, porque boa parte pegou lá o IPCA de 0,18, né? Então isso acaba impactando um pouco o resultado. Aqui vou contar um pouco de bastidores, né? Essa operação da Tenda, que nela amortizou, deu uma tira aí de quase 18% para o cotista, né? Uma taxa de CDI mais 5,5. Essa operação que a gente surfou e muito bem, né? Vocês vêem a taxa enorme, né? O que que aconteceu? Quando ela foi estruturada lá atrás, a gente já verificava que a empresa estava num processo de saída de um momento difícil, né? A gente sabe que no país emergente igual o nosso, as empresas têm umas mais preparadas, outras nem tanto, né? Mas todas acabam passando em algum momento por algum tipo de desafio, provação. E a Tenda, a gente naquela época acreditava que ela estava saindo, né? Então, como ela estava saindo e o mercado não tinha enxergado ainda, né, essa melhora, ela tem que vir com taxa muito alta e muita garantia, né? Que foi o que aconteceu. E a gente comprou o que pôde naquela época. A gente achava que a operação era muito boa, que era muita taxa, que o nível de garantia era enorme. E para vocês terem uma ideia, ah, não tiveram fundos suficientes para comprar a operação toda, né? Você teve que alocar em outros fundos para segurar, para a gente comprar no futuro. Então o mercado não comprou aquela operação naquele momento, né? Poucas casas compraram. E agora nessa operação com muito sucesso acaba se encerrando e, né, aconteceu que desde o começo a gente acreditava que ia acontecer, que ela ia, né, performar muito bem, se encerrar e entregar esse retorno aí maravilhoso. É quase que um retorno de um tijolo bem investido, né? Você ter isso em dívida é espetacular, né? Então, para você ver como, assim, você olha a operação em cima, você tem que olhar o todo também, como é que está a empresa, como é que está acontecendo, embora sejam as operações um tanto quanto apartadas, assim, da empresa, né, dependendo, no limite, você tem garantias que não vai precisar do movimento da empresa, que era o caso aqui, e se autoliquidou, como a gente diz, de maneira excepcional, tá? Ideia do fundo aqui para vocês olharem, né, receita, juros, correção, para vocês enxergarem aqui onde é que estão os resultados. História de cotistas, né, mais um mês aqui voltou a subir. Patrimônio do fundo, né, também voltou a subir. Isso é impressionante, né? Quando a gente fez o IPO desse fundo, se eu não me engano, as NTNBs, né, que fazem a marcação dos títulos, era PCA mais 5, alguma coisa assim, né? E o patrimonial do fundo foi 96. Hoje as Bs aí, né, estão acima de 7, né? E o patrimonial perdeu R$ 1 somente. Então você vê que assim, é uma gestão que oxigena, né, que faz uma gestão ativa de verdade, que se preocupa em distribuir, mas também não, né,
destruir o patrimônio assim de uma maneira que às vezes é devagar no tempo, né? Mas vai corroendo. Então, assim, ser R$ 1 depois de tanto tempo, assim, às vezes estarem lá em cima, né? Então, demonstra também ter uma preservação aqui patrimonial, dada a gestão ativa, né? Que a gente acredita que é muito bem feita aqui, né? Os resultados estão aí para dizer. Então, tem esse benefício que às vezes é invisível para o cotista, né? Porque ele demora tempo, vai enxergando aos poucos, né? Tanto a defesa boa ou a defesa ruim, mas acho que aqui, depois de tanto tempo, dá para dizer que o patrimônio foi bem defendido aí esses anos. Fluxo, né, mensal, vocês podem ver, carteira. E vamos lá para fevereiro, que temos mais novidades das aquisições. Para fevereiro que a gente vê um consolidado do fundo todo e responde as perguntas que vocês enviaram. Fevereiro, vamos lá, esses 2 primeiros meses aí de 2026, um ano, né, que a gente tá cheio de novidade, né, já. Então vamos ver o fevereiro aqui, os movimentos que a gente fez, né, essa aqui vocês já viram. Vamos ao que interessa. Resultado do mês, 1,01, né? Diferente do mês de janeiro, aqui o resultado foi maior que o distribuído. Por quê? Aquele negócio de novo, de fazer reserva, né? Para as vacas magras, né? Quem não guarda dinheiro na época das vacas gordas, né? Vai ter problema na época das vacas magras. É aqui que a gente tenta estabilizar, né? Para todo mundo, para todos os cotistas. Então a gente economizou um pouco aqui, a reserva foi para 0,28. As nossas movimentações aqui primeiro. CRIMAC, IPCA mais 12 que a gente comprou. Isso aqui foi a gente fez algumas vezes isso já. Às vezes o fundo de algum parceiro ele não tem caixa para tomar uma operação boa, que é aprovada no nosso comitê de crédito, né? Que não é só uma conversa de vizinho. Então que a gente compra para usufruir do retorno alguns meses e o fundo, a partir do momento que ele tem liquidez, ele recompra da gente, né? Às vezes não tem caixa, às vezes precisa liquidar outra operação, então a gente fez isso algumas vezes e aqui com o Climac é exatamente isso, né? É uma operação que entrou, provavelmente deve sair aí nos próximos meses, tá? A gente teve esse mês o pré-pagamento do CRI Rochaverá, que é IPCA mais 2,7, se eu não me engano, né? Foi uma operação grande, né, que era relevante no fundo. Desculpa, é CDI mais 2,7. IPCA mais 2,7 ia ser uma loucura. CDI mais 2,7. Então, operação grande, relevante, né, em CDI, que entrega muito nesse período aí de taxa de juros muito alta, mas você viu que é uma gestão ativa, né? No mesmo mês a gente já conseguiu comprar com esse valor do pré-pagamento do Chaverá um CRI da MRV CDI mais 3, uma taxa mais alta. Aqui a duração do CRI, a gente chama de duration, também curta, né? Ano que vem ele deve se encerrar. Então, é o que a gente fala aqui, o pessoal comenta gestão ativa, isso é gestão ativa, né? Comentei antes, em prol do cotista. Gestão ativa em prol do cotista não é sempre que dá para fazer nessas, né? Tem time, tem disponibilidade de operação, tem um monte de coisa, mas aqui vocês podem ver que é uma atenção muito grande, né? Na realocação, estruturação, a gente vai ver depois. Abaixo, né, a gente comprou um pouquinho mais de Bem Brasil, a IPCA mais 9,2, uma operação que lá atrás foi estruturado no DCM aqui da Araújo Fontes, a IPCA mais 5,41. A gente não comprou naquela época, porque achava que a taxa era baixa. O mercado comprou, mas agora, né, o mercado mudou muito, né, estressou demais, em termos de taxa de juros. A gente comprou a nova IPCA mais 9,2, a gente acha que agora faz sentido, já tem essa operação no fundo, comprou um pouco mais. Aqui a gente vai comentar depois, eu vou comentar agora aqui, né? Já tem a questão do o GPA, né? O Grupo Pão de Açúcar pediu RJ. E aí todo mundo, né? Pô, os FIIs que tem GPA na carteira, tem muito sensacionalismo hoje, né, na internet. Eu acho que isso é bom. O pessoal acaba olhando o fundo, vê o que tem por trás, o que não tem. Traz uma mídia que aparentemente no começo parece ser negativa, mas
com o tempo, a pessoa bem informada que busca procurá-la, ela acaba conhecendo, né, tanto essas operações como as outras e ficando mais confortável. A gente tem, né, um pouco de exposição de CRIs que foram emitidos por fundos imobiliários, né, o RBVA da Rio Bravo e o TRX. Então, eles, né, têm como aqui, como a gente está dizendo, lastro, né, os recebíveis dos aluguéis, que são coisas que não entram numa recuperação extrajudicial, né, que é operacional. Então, o próprio CEO disse, aluguéis vai continuar sendo pagos, fornecedores, etc. Né? Então, tem esses recebíveis, né, que são de aluguéis. Tem a alienação fiduciária dos imóveis, né, que tem aquele negócio da LTV lá atrás, que aqui é diferente, mas tem também LTV, então no limite, se não paga aluguel e tal, tiver que executar, e aí tem que ver o que fazer, né? Um outro supermercado compra, quita a dívida, vende esse ativo, quita a dívida. Mas isso é no extremo. E além disso, tem o próprio fundo imobiliário por trás, né? Que são fundos já conhecidos com governança e tal, que fazem parte da operação. Então a gente gosta muito disso, né? Então, na nossa visão, é uma operação estruturada que o supermercado em si vive um momento de estresse, mas, né, que está resolvendo lá as questões dele. Agora, aqueles que te fizeram o que a gente chama de operação clean, né, que tem um CRI que é risco pão de açúcar direto, né, que não tem fundo imobiliário, não tem os recebíveis cedidos de aluguel, não tem aliança fiduciária de imóvel, esses estão sim lá e aí não sei como é que estão, porque não fazem parte aqui do nosso rol de ativos e que alguns deles ainda têm recebíveis do açaí, né? Então a exposição é ainda menor, porque eles é uma empresa junta, se separaram, então tinha alguns ativos do açaí aí quando ocorreu, né, a gente chama de spin-off, né? Quando separa as empresas, foi lá em 2021. Então é isso, né? Te monitora como monitora tudo, mas é um evento que não nos tira o sono, porque, né, o CEO falou que vai continuar pagando aluguel, continua pagando aluguel, geralmente não faz parte, né, nem de uma RJ, nem de uma RE, e além disso tem o fundo imobiliário por trás, recebíveis, alienação dos ativos, localizações muito boas, enfim, vamos em frente. Aqui o pré-pagamento do Rocha Verá, né, que deu um resultado positivo, 0,07 por 4, e o pessoal fala, mas não recorrente, não sei o quê. Gente, a gente sempre faz não recorrente positivo, sempre fez desde o começo, então não é uma coisa assim, não, aconteceu, não recorrente é mesmo, mas sempre acontece, né? É um não recorrente que a gente, final do ano passado, né, vendeu bastante FGR, deu resultado. Os pré-pagamentos são super normais, são operações que o pessoal eh, estão melhores e o pessoal consegue refinanciar uma dívida mais barata, né? Aconteceu mês retrasado, né, com o Yoshi que a gente tinha, teve mais uma que eu não lembro agora. Então, sempre está acontecendo, então não é tão recorrente assim, né? Mas aí isso é um sinal positivo, né? Foi alocado, bom retorno, pré-pagou, ainda pagou uma multinha lá que deu um retorno, faz parte do dia a dia. Então, apesar de ser não recorrente, é uma coisa que acontece, né, de maneira bem frequente aqui nos nossos fundos, ou por esse tipo de evento, ou porque a gente vende né, uma compressão do que comprou. E aqui está o resultado também, né, uma tira analisada espetacular. Isso aqui é o que eu digo: você comprar um tijolo bem comprado, um contrato atípico, performar ele 4, 5 anos e vender, vai dar uma tira um pouco mais alta que isso. Mas é um processo, né, mais longo, tem riscos. Aqui você ter essa tira num crédito, um nível de risco baixíssimo, é um retorno espetacular. De novo, gestão ativa e prol do cotista dá resultado, sim, não precisa tomar muito risco para isso. Então, vamos em frente.
DRE, de novo, cotista subindo devagarinho, né? Veio caindo, né? Durante o ano, com juros muito alto, você divide, né, o bolso dos investidores com vários outros, né, ativos assim financeiros e agora começou a subir, né? E a gente vai estar logo aqui daqui uns dias completando 5 anos de fundo, a gente vai fazer do que foram esses 5 anos para quem foi cotista do FHI desde o começo, que é importante, né? Todo mundo diz que entrou na IPO não dá resultado, vocês vão ver que dá e muito. A gente conseguiu fazer, graças a Deus, é o esforço de todo mundo. Patrimonial subiu de novo, né? 0,9525. O volume subiu, né? Tá com um volume muito bom aí esses últimos dias, meses, semanas. Que todos os fundos, né? Esse quadro é bem legal porque, né, mostra a pulverização. Nossa, que a gente ouviu reclamação, a gente chegou a ter que o fundo era menor, 30% de oba. Depois, dois ativos foram vendidos lá para o Alianza, pré-pagou os dois CRIs, caiu para acho que 15%. O pessoal falava muito, nossa, tem muito oba, tem muito oba. A gente estava confortável, confiante no trabalho, o fundo foi crescendo, a gente foi pulverizando. Tá aí, ó, todo mundo esqueceu do oba, 4,29 de tá bem pulverizado, né? E riscos, assim, na nossa visão, bem adequados aí a propósito do fundo, tá? As compras aqui, né, que a gente comentou, o Crimac, um pouco da explicação. Tá meio parecido com o mês passado, mas você vê, né, teve o pré-pagamento do Rochadeira, a gente conseguiu comprar MRV, conseguiu manter o CDI aí em 25. Eu gostaria que fosse mais CDI, né, nesse momento. Por mais que tenha um viés, vai cair e tal, tá muito pressionado ainda para a velocidade que todo mundo acha que dá para surfar um pouco mais. A gente tem operações em CDI que a gente está estruturando e deve alocar nos próximos meses, curtas, né? Assim, durações curtas, e, e é um carrego ainda muito bom, a gente acha que é muito bom, dependendo do tipo de operação, como ela foi customizada, vale a pena colocar mais o pé no CDI, mas obviamente aí o fundo ele sempre foi mais IPCA, já chegou quase a meio a meio. Pouco caixa, né? Estamos com pouco caixa. Acho que é um momento bom para ter pouco caixa, né? IPCA alto, enfim. Então vai surfar CDI, vai surfar IPCA alto. A gente vai comentar mais na frente ali nas perguntas e respostas. Bom, os outros detalhes do fundo. Vocês clicam aqui em visualização, conseguem ver um pouco mais das operações. Bom, pessoal, vamos lá para as perguntas e respostas que vocês enviaram lá na caixinha do Instagram e o pessoal selecionou aqui. Pergunta número 1 que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram e o pessoal selecionou aqui. Eu ainda não vi elas. Vou responder de bate-pronto. Com a previsão de alta de IPCA, os dividendos vão aumentar ou teremos um aumento na reserva no fundo? Boa pergunta. Pergunta de quem acompanha o fundo, viu? Então, a gente teve em fevereiro IPCA 0,70, março é para ser 0,40 ali, previsão, né? O resultado do fundo tende a aumentar sim, né? Você tem o CDI dado, né? O IPCA mais alto. Agora, quanto a gente vai distribuir, não posso falar, né? Ainda. É, mas também eu não sei, porque a gente deixa, como a gente distribui sempre no 10º dia útil de cada mês, a gente deixa para decidir bem em cima, porque o mundo está muito dinâmico, né? Uma loucura todo dia. Então a gente vai analisando as variáveis e decide mais perto do dia do anúncio, tá bom? Então é isso. Tem que aguardar um pouquinho mais. Mas sim, a chance de subir o resultado sim é muito alta, né? Distribuição veremos à frente. Pergunta número 2. Quando acabarem as reservas acumuladas, como cogitam continuarem distribuindo bons dividendos? Bom, quem disse que elas irão acabar, né? Elas podem acabar, pode. O que a gente faz é que
isso não aconteça, né? A gente sempre deixa uma reserva para manter uma estabilidade. Pô, um dia elas podem acabar? Pode, né? Mas pode ter certeza ali que se elas forem acabando, é porque a gente já vai ter uma previsão de um resultado maior, que elas vão voltar a ser reacumuladas, para a gente tentar manter essa distribuição. E os dividendos, assim, você tendo operações boas, taxas boas, você vai distribuir bons dividendos, com reserva ou não, né? Então, é isso, tá bom? Vamos para a pergunta número 3. Por que não muda a data de pagamento para o quinto dia útil, como a maioria dos FIIs? Bom, assim, o que aconteceu na indústria, né? Todo mundo anuncia lá no último dia do mês e paga no quinto dia útil, né? Só que o que isso aconteceu? Como você faz, tem que fechar essas contas todo mês, esse, as administradoras ficaram muito sobrecarregadas. Então, os FIIs que foram vindo depois, eles foram mudando essas datas. E então a gente mudou e está pedido do administrador e é muito difícil de alterar isso, né? Depois que você nasce o fundo com aquele dia, aquela data, fica muito difícil de alterar. Então, mas isso é bom, né? Você ganha um pouquinho um dia, dali uns dias ganha outro, né? Você faz ali uma. Sempre tem uma surpresa boa no meio durante o seu mês aí, tá bom? Pergunta número 4. A exposição ao CDI, a inflação se é equilibrada. Esse mix atual reflete a visão da gestão para o cenário macro 2026? Como eu comentei, né, durante aqui, se você tiver um, um CDI curto, né, eu ainda prefiro tomar, né, dado a nossa composição hoje, tá? Vamos dizer, se tivesse, né, uma composição de mais CDI, talvez eu estaria olhando para reduzir. Então, dada a nossa composição, acho que cabe mais CDI, dá para melhorar o carrego de curto prazo, né? Que a gente chama um carrego que é o resultado ali de curto prazo, que eu diria assim, 2026. Então, mas é o que a gente sempre fala, assim, não é um desejo automático, né? Quero CDI, vou lá como CDI. Tem que ter disponibilidade de operação, tem que ter operação boa, tem que ter um nível de duração da operação, né, de duration adequado. Então não é uma coisa, eu quero assim, vai ser assim. Existem vários outros fatores que às vezes impedem, às vezes facilitam, né, que a gente tenta trabalhar para que facilite, né? Então, hoje a gente está estruturando, né, duas operações de CDI mais que deve aí incrementar, né, os devedores do fundo e até melhorar o mix de resultado na nossa visão, tá? Para esse 2026. Vamos para a pergunta número 5. Pensando em originação, como está o pipeline de novos hospitais para 2026? A gestão está encontrando boas alternativas no mercado? Eu respondi antes, né? A gente tem estruturado, o caixa ele está num nível bem baixo, então a gente é muito ativo, né? Compra, vende, mas o caixa ele tende a ficar num nível bem baixo. E a gente, sempre que possível, né, estamos estruturando duas, uma em fase final, outra diria na metade, uma iniciando também, uma terceira, e a gente vai se mexendo ali conforme, né, a gente vai enxergando, de novo, que tem oportunidade boa para o cotista ganhar mais, né, com a segurança adequada para a proposta. Então, tem boas alternativas, tem, mas funciona muito na direção do que a gente está querendo para o fundo naquele momento também, né? E do que tem de disponibilidade. Pessoal, então é isso. Tá aí respondido. Se tiverem mais dúvidas, enviem nos nossos canais. Estamos super à disposição. E muito obrigado pela audiência, pelo carinho aí que vocês têm para a FHI 11. Acho que isso reflete um pouco, né, do que a gente tem procurado fazer ao longo dos anos. E vamos continuar nessa tocada aqui para 2026. Já se passaram 2 meses, foram meses bons aí para o fundo. Vamos seguir em frente. Muito obrigado.